Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Estas são palavras do Senhor Jesus quando ele fala com os seus discípulos, e ele afirma aos seus discípulos que eles nunca iriam ficar sozinhos. O Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, que é o outro Consolador, como ele, Jesus, estava ao lado deles, viria um outro Consolador, o Espírito de verdade, o Espírito Santo, que estaria, disse Jesus, não só ao lado deles como Jesus estava, mas estaria dentro deles. E uma das principais funções deste Espírito de verdade, do Espírito Santo, era guiá-los em toda a verdade. Uma das principais funções do Espírito Santo é guiar os crentes em toda a verdade. Sendo assim, isso significa que nós necessitamos de ser guiados, ensinados. E isso será feito pelo Espírito Santo, através dos meios que ele quiser usar, sejam pregações, estudo da palavra, conversas, orações, de tantas e diversas maneiras. Ele guiará os crentes em toda a verdade. O Espírito Santo vai nos guiar à verdade. Não nos vai guiar a um pleno conhecimento de Deus, pois isso é impossível para nós seres humanos limitados. Ou seja, por exemplo, se alguém que viveria a duas dimensões, se isso fosse possível, uma vida a duas dimensões, esta vida a duas dimensões, ela teria muita dificuldade ou seria impossível entender o que seria uma vida a três dimensões, porque vivia apenas aqui no plano e não teria a capacidade de saber, de entender o que era sair deste plano para uma terceira dimensão. Assim também é connosco, na nossa limitação, nós não podemos entender plenamente, completamente Deus. Mas apesar de não nos ser possível apreender, na nossa finitude, um Deus que é infinito, é, no entanto, possível e deve ser o nosso desejo e objetivo na vida conhecer toda a verdade. Isto é, toda a verdade que nos é apresentada na Bíblia e toda a verdade que a nossa mente e o nosso coração podem aprender sobre Deus, podem receber de Deus. E por isso o Espírito Santo está em nós para nos guiar em toda a verdade. Nunca possamos estar satisfeitos pensando que já conhecemos toda a verdade, pois isso é um processo que demorará toda a nossa vida e até se estenderá por toda a eternidade. O Espírito Santo, ele também nos capacitará no sentido de termos coragem para ir expurgando aquilo que aprendemos, que já conhecemos, mas que não é parte de toda a verdade. O Espírito Santo é o espírito de humildade e ele nos levará a ser humildes o suficiente para querer aprender toda a verdade. Vemos essa humildade, a humildade do Espírito Santo, naquilo que Jesus disse sobre ele, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A aprendizagem desta verdade, de toda a verdade que nós podemos e Deus quer que nós possamos aprender sobre Ele, sobre nós, sobre o que há de vir, sobre o futuro, sobre tudo aquilo que é possível nós aprendermos. Essa aprendizagem é um caminho. E sabemos que o caminho é Jesus. É o caminho pelo qual o Espírito Santo nos conduz, nos guia até ao Pai.